Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto para aprender de vez essa bodega do verbo to be negativo, interrogativo, afirmativo? Então se liga só nesse passo a passo. Hey folks, Gabriel na área para mais um vídeo de inglês. Nesse vídeo aqui você vai aprender de vez o verbo to be negativo, interrogativo e afirmativo, mesmo que você já tenha tentado aprender tantas vezes na escola e até hoje ainda não conseguiu. Inclusive isso me lembra que quando eu estava na escola, se eu não me engano na 7ª série, eu tinha um amigo meu que ele não se dava tão bem em inglês e eu me dava bem em inglês já naquela época. E aí ele pediu cola numa prova e eu passei essa cola e a professora pegou a gente e zerou minha prova e eu quase reprovei aquele ano. Saudades da escola. E a verdade é que a gente não aprende o verbo to be na escola, mesmo vendo ele lá da primeira série até o 3º ano do ensino médio, por 3 razões, né? Uma das 3 ou as 3 juntas. Primeiro, talvez por falta de interesse na época, né? Segundo, por ter uma turma bagunceira, isso é bem comum, e uma turma bagunceira atrapalha pra caramba. Ou terceiro, porque o professor te explicou de um jeito que você não conseguiu entender. Mas agora, como você tá aqui, então primeiro, você tem interesse. Segundo, você não tem uma turma bagunceira, né? Porque é um vídeo, então você pode voltar aqui e ver de novo se não tá no momento bom. E terceiro, agora você tem um professor que vai explicar do jeito que você vai entender. Então bora lá pro verbo to be afirmativo, negativo e interrogativo. Só para deixar claro, eu vou ensinar ele aplicado no tempo verbal que a gente chama de presente simples. Existem outros tempos verbais, mas eu não vou estar abordando isso aqui nesse vídeo, mas eles estão lá no meu curso grátis de inglês básico, é só clicar aqui no link da descrição. Mas bora lá então, o verbo to be ele significa ser ou estar, né? Significa essas duas coisas e você precisa saber que ele tem basicamente, né, 4 formas. Uma forma é o que a gente chama de forma infinitiva, né, que é o verbo original, o to be mesmo, e daí a gente tem o am, o are e o is. O verbo to be original ele é usado em algumas situações, mas basicamente ele é usado depois de um outro verbo. Por exemplo, na frase You have to be there tomorrow. Você tem que estar lá amanhã. O to be ele aparece depois do verbo to have, que é o verbo ter. Aí nós temos o am, o is e o are. E para facilitar para você, eu resolvi montar essa tabela aqui. O am nós usamos com I, que significa eu. O is a gente usa com he, she e it, que significa ele, ela. E o it significa ele ou ela para coisas, objetos, animais. E também para sujeitos ocultos, mas aí já é uma coisa um pouco mais de gramática, então não vou entrar nisso aqui nesse vídeo. Até porque o vídeo não é de pronomes, então eu vou ter que deixar isso para um outro vídeo. E aí nós temos o are, que a gente usa com o you, que significa você ou vocês, singular e plural. Com o they, que significa eles ou elas. E com we, que significa nós. Cara, é isso aqui, é muito simples, não tem jeito, você vai ter que decorar. Só que o melhor jeito de fazer isso é com frases, é aplicando, né, praticando isso. Eu vou passar aqui para você algumas frases e só para deixar bem explícito, né, como é a formação dessas frases em inglês, ela vai ser composta de sujeito, que é a pessoa, né, ou a coisa que o verbo vai estar sendo aplicado, aí o verbo to be e depois o complemento. E essa vai ser a forma afirmativa do verbo to be. E vamos às frases. He is sick. Ele está doente. He is sick. They are late. Elas estão atrasadas. They are late. We are early. Nós estamos adiantados. We are early. I am awesome. Eu sou incrível. That's true. John and Mary are astronauts. John and Mary são astronautas. John and Mary are astronauts. Aqui nós usamos o are porque John and Mary a gente pode substituir por eles, né? São duas pessoas, então a gente pode substituir por eles. E eles em inglês é they. E o que a gente usa com o they? O are. Se fosse só o John, que daí seria ele, né? Ele em inglês é he, então a gente usaria is. Então ficaria John is an astronaut. Beleza, esse é o verbo to be afirmativo, né? Na forma afirmativa. E o que vai mudar agora para negativa é que a gente vai acrescentar um not depois dele. Esse not é o que vai estar negando a frase. Então, por exemplo, eu vou falar He is not sick. Ele não está doente. He is not sick. They are not late. Elas não estão atrasadas. They are not late. We are not early. Nós não estamos adiantados. We are not early. I am not awesome. Eu não sou incrível. I am not awesome, but this is a lie. John and Mary are not astronauts. João e Maria, né? John and Mary não são astronautas. John and Mary are not astronauts. John is not an astronaut.
John não é um astronauta. E antes de te passar o verbo to be interrogativo, eu quero te lembrar que se você está nesse vídeo aqui, então provavelmente seu inglês ele está no nível básico, você está iniciando seus estudos, mas isso não precisa continuar assim. Eu criei um curso grátis que tem o que você precisa saber do inglês básico para poder se comunicar ali dentro de 7 dias estudando. Eu vou deixar o link para esse curso lá na descrição. Não tem mais desculpa para você não começar a aprender inglês da forma certa. E agora o verbo to be na forma interrogativa, o que vai mudar? Ele só vai ter uma inversão, então o verbo to be vai vir antes do sujeito. Então a frase, por exemplo, he is sick, vai ficar is he sick? Is he sick? They are late, vira are they late? Are they late? We are early, vai virar are we early? Are we early? I am awesome, vai virar am I awesome? Am I awesome? Of course you are awesome. John and Mary are astronauts, vai virar are John and Mary astronauts? Are John and Mary astronauts? E John is an astronaut, vai virar is John an astronaut? Is John an astronaut? Ah, eu tava quase me esquecendo, tem como fazer a contração do verbo to be com essa tabela aqui. I am vira I'm e na negativa I'm not. You are vira you're e na negativa you're not ou you aren't. He is vai virar his e na negativa vai ficar he's not ou he isn't. She is vai virar she's e na forma negativa vai ficar she's not ou she isn't. O it is vai ficar it's e na forma negativa vai ficar it's not ou it isn't. Aqui você pode pronunciar diferente também. It isn't ou it isn't, it isn't. Tem várias formas. We are vira we're e na forma negativa vai ficar we're not ou we aren't. E o they are vai virar there. A pronúncia aqui é there, não é their, é there. E na negativa vai ficar they're not ou they aren't. É bem simples mesmo, né? E aí, para você praticar um pouquinho já, eu vou sugerir, né, que você deixe aqui nos comentários 3 frases com o verbo to be afirmativo, negativo e interrogativo. E guys, além do YouTube, eu tenho também um Instagram e lá eu posto alguns conteúdos exclusivos, coisa que eu não vou postar aqui no YouTube. Então me segue lá, é @gabrielbecker.inglês. Mas como a gente está no YouTube, eu preciso da sua ajuda para poder ajudar mais gente que está se esforçando, né, assim como você, para conseguir aprender inglês. Então eu vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo. E além disso, se você curte esses vídeos rápidos, né, aqui é na lata, não tem enrolação, eu não gosto de ficar enchendo linguiça, então se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho. That's it for today, folks. See you next video.